A paz do Senhor, eu sou o presbítero Caio e quero deixar uma mensagem direto de Deus para a sua vida. Se encontra no livro de Josué, a partir do versículo 1, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Essa mensagem relatada no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, ela relata que Deus fala para Josué que Moisés havia morrido e Deus escolhe Josué para liderar aquele povo hebreu, para cruzar o Jordão e ir até a terra de Canaã, que a Bíblia cita que manava leite e mel. E um pouco atrás, voltando para explanar essa história, Josué, ele era braço direito de Moisés. Josué ia aonde Moisés ia. Onde Moisés estava, Josué estava. Josué era o braço direito, servo fiel de Moisés. Então a trajetória de Josué sempre foi com Moisés. Ele foi ensinado por Moisés. Moisés ensinou os holocaustos, como adorar a Deus, como liderar o povo. Foi Moisés que ensinou a Josué, porque Josué era um servo, e um servo fiel, obediente. E foi este homem que Deus escolheu para liderar o povo hebreu depois da morte de Moisés. Então Josué, ele acorda com Deus falando com ele, para ele liderar aquele povo até a terra de Canaã. E quando Josué, ele escuta essas palavras de Deus, ele fica com medo, ele fica apavorado, porque ele conhecia como era aquele povo hebreu, que era um povo murmurento, um povo que blasfemava, um povo difícil. E ele soube o que Moisés passou perante aquele povo. Ele estava presente quando aquele povo fez o bezerro de ouro, quando aquele povo murmurava, quando Deus descia do céu o maná e mesmo assim eles reclamavam, quando Deus fazia a água jorrar da fonte, que era uma pedra, mesmo assim eles murmuravam. No calor do dia, Deus enviava uma nuvem para fazer sombra para eles e mesmo assim eles murmuravam. Durante a noite, Deus colocava uma labareda de fogo para esquentar eles, para fazer clarão, para dar luz, e mesmo assim eles murmuravam. Então Josué, ele ficou com medo naquele exato momento. Porém Deus falou para ele se esforçar e ter bom ânimo, que Deus estava com ele. Deus falou: esforça-te e tem bom ânimo. E quando Josué, ele escutou essas palavras de Deus, ele ficou forte, ele encarou o desafio, ele foi para cima para fazer a vontade de Deus, que ele era um servo fiel e obediente. Então Josué, ele vai
E ele lidera esse povo. Mesmo com medo ele foi, mesmo apavorado ele foi obediente a Deus. Imagine você liderar uma nação. Imagine você liderar muitos homens, mais de 600 mil homens. Mesmo assim ele foi obediente ao Senhor. E Josué, ele reuniu os chefes, os líderes, porque ele sabia que ainda tinham pessoas entre eles que cultuavam falsos ídolos, deuses de barro, de madeira, de bronze, de ferro, de ouro. E ele acabou com aquele Israel. Ele chegou a falar, a dizer: se vocês quiserem servir esses deuses, é problema de vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele destruiu todos os ídolos que tinham entre aquele povo. E ele pegou aquele povo e cruzou o Jordão até a terra de Canaã. E até o último dia da sua vida, Josué foi fiel ao Senhor. E ele é considerado até hoje o maior general de guerra que houve em Israel. Ele foi fiel até o último suspiro e Deus honrou Josué. E muitas vezes vem as adversidades nas nossas vidas, vem os problemas, vem as crises, que nós ficamos com medo, ficamos angustiados, ficamos perplexos, apavorados. Porém, faça como Josué, confie no Senhor. Mesmo com medo, marche. Mesmo com medo, faça igual o povo de Israel fez. Quando chegou até o Mar Vermelho, o Faraó estava vindo atrás. Do lado esquerdo e do lado direito tinha montanha, tinha rocha. Não tinha como ir para os lados e para frente, nem para trás, porque o Faraó vinha com o seu exército. E Moisés começa a clamar, a orar a Deus. E Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Pede ao povo que marche. E Deus fala para Moisés tocar o seu bordão, o seu cajado no mar, que ele iria se abrir. E foi assim que ele fez. E aquele povo marchou. Então, mesmo difícil, mesmo na dificuldade, vá em frente, nunca retroceda. Vai devagar, vai da forma que você consegue, mas nunca pare. O Senhor está contigo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Foi isso que Deus falou para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Então se esforça e tenha bom ânimo, porque Deus vai te dar a vitória. Amém?